precisamos, com urgência, fazer uma reflexão profunda, cada um de nós precisa, para colocar na cabeça que ementa não é penumbra, não é mistério, não é enigma. Ementa é luz feita de palavras. Escrevam isto, coloquem bem grande. Ementa é luz feita de palavras. A ementa está aí para iluminar, para aclarar, para indicar caminhos através da palavra. Ementa é luz feita de palavras. Por gentileza, se citarem, não esqueçam meu nome. Ementa é luz feita de palavras. E quando nós trabalhamos com as palavras, temos que lembrar que estamos mexendo com seres humanos. Juvenal Arduini, num trabalho fabuloso, que é meu livro de cabeceira, Destinação Antropológica, diz o seguinte: devemos caminhar com cuidado entre as palavras, porque se pisarmos alguma delas, poderemos estar machucando o homem e suas aspirações. Então, quando os senhores fazem uma ementa, em verdade estão caminhando entre palavras, ou melhor, estão caminhando entre seres humanos. E se você pisar uma palavra, você pode estar machucando esse ser humano, pode estar machucando as suas aspirações. Então vejam que na hora em que você redige uma ementa, tem um dever muito maior do que você imagina. A sua ética deve lhe colocar na cabeça que você tem o dever de fazer a melhor ementa do mundo que você pode fazer, mas que de forma alguma pode machucar o outro. Não necessariamente ferindo fisicamente, não é isso. Nós temos que ter essa consciência. Devemos caminhar com cuidado entre as palavras, porque se pisarmos uma delas, poderemos estar machucando o homem e suas aspirações. Nós temos que ter isto muito claro na cabeça. E volto a insistir: o destinatário é o consumidor, que foi transformado em soberano, dono dali de hoje. E temos que entender que os tribunais não são prédios, são pessoas. Somos nós que damos alma a esses prédios. Somos nós que realizamos a dignidade da instituição. Somos nós responsáveis por isso tudo. Somos nós que temos que entender o jurisdicionado e a sociedade e prestar conta, sim, de tudo que fazemos. Porque nós somos servidores. Estamos a serviço de. Certa vez no Tribunal de Justiça, lá em Campo Grande, apareceu um senhor. E veio com um bilhete. Doutor Hildebrando, dá para o senhor atender esse rapaz? E alguém me recomendou. Aí ele me contou uma história que em momento algum me interessava, vamos dizer assim. Aí me ocorreu que ele tinha sido encaminhado ao doutor Hildebrando, que era assessor da Secretaria de Justiça, de sobrenome Carminati, que não tem nada a ver com Campestrini. Ali eu chamei meu motorista e falei: olha, pega esse senhor, entrega lá na Secretaria de Justiça ao doutor Hildebrando Carminati.
um gesto que causou estranheza. Que para mim todo servidor tinha que fazer. Porque ele está nos pagando. E houve um outro caso, muito curioso também. De vez em quando, assim, com frequência, dia sim, um dia não, chegava uma senhora, já de mais de meia idade, e a biblioteca procurava, não se entendia. E um dia o chefe lá da sessão me procurou, professor, uma senhora assim, até angustiada. Aí chamei essa senhora. Era uma professora que estava procurando embasamento legal para um pedido dela lá. Aí chamei um doutor Eugênio, um assessor. Falei, doutor Eugênio, o senhor fica à disposição dessa senhora até resolver o caso dela. Na hora que o senhor tiver resolvido, vem aqui que eu quero saber. Ele foi meia hora, uma hora, resolveu, essa mulher saiu feliz. Moral da história. Toda semana, durante muitas semanas, essa senhora ia ao tribunal para dar um beijo no Eugênio. Imaginem os senhores, se nós... Não sou exemplo para ninguém. A gente que faz muito melhor do que eu. Mas imaginem os senhores, se nós criássemos essa relação com o jurisdicionado. Seriam todos nossos defensores. Se eu tenho que ir ao tribunal, pelo amor de Deus, não quero nem ouvir. Não. É lá que eu vou ser bem acolhido, lá que eu vou ser bem atendido. Então nós temos que ter essa preocupação com o outro. Não é com os outros, com o outro. Daí surge, e Aristóteles novamente, a teoria da alteridade, que o cristianismo detesta e que agora os recursos humanos estão retomando com lá suas ressalvas. Mas Aristóteles dizia o seguinte: a senhora é a causa de eu ser aquilo que eu sou. Ou seja, eu estou falando porque a senhora está me ouvindo. Se a senhora não me ouvisse, eu não estaria falando. Simples. Você é a causa de eu ser aquilo que eu sou. Então, por exemplo, eu estou aqui, médico, aí o paciente. Quem é mais importante nessa relação? Para o senhor? O paciente. Porque o paciente é causa, o médico é consequência. Eu prego em Campo Grande e alguns juízes estão fazendo isso com sucesso. Doutor, na hora que o senhor recebe testemunhas, até réus na sua sala, a sua obrigação é descer e recebê-lo na porta da sala. Boa tarde, doutor fulano, muito obrigado por estar aqui colaborando com a justiça. É o mínimo que o juiz tem que fazer, e não ficar lá todo empetecado, Vossa Excelência, Sua Excelência, seus cambal, não sei o quê. Nós temos que ter essa sensibilidade. Nós estamos lidando com seres humanos. Agora, no caso da ementa, você não tem acesso à parte que entra na sua sala. Ela está entrando aqui. Eu nunca vi um banco de jurisprudência dizendo muito obrigado por estar nos visitando. Já viram alguma coisa? Não, dando um exemplo. E lá no final, por gentileza, colabore conosco. O senhor está satisfeito com a pesquisa? Hoje de manhã, última coisa que eu fiz no hotel foi preencher uma ficha de satisfação. Não, todo mundo. Quer dizer, o mundo todo está mostrando isso, nós não, estamos encastelados. Aí alguém chega, bota uma bomba no castelo e voamos pelos ares. Eu estou fazendo aqui a 50 metros de altura. O rapaz chegou ao quartel e quando ele acordou, se viu lá numa sala com 30, 40 rapazes nus. E ele perguntou, o que vocês estão fazendo? Nós estamos fazendo o exame de
inspeção, vamos servir a pátria, queremos ser soldados, não sei o que, etc e tal. Não é? E aí o outro pergunta, e você veio fazer o quê? Eu vim entregar o telegrama. Ele chegou lá, o sargento nem quis saber, tira a roupa e vai para lá. Eu vim entregar o telegrama. E de repente conosco acontece a mesma coisa, não é? O mundo explode, e o que está acontecendo? Não é? O meu tribunal não está sendo cessado. Mas por quê? Não é? Nós temos que começar a fazer essa reflexão. E nisso nós temos que ser dialéticos. Enquanto nós formos maniqueístas, não vamos a lugar nenhum. Ou, para os que são maniqueístas, ao inferno e ao céu. O fato é que, enquanto dividirmos o mundo em bem e mal, e trabalharmos com esses opostos, não vamos a lugar nenhum. Sobrevivemos porque a nossa inteligência nos coloca do lado do bem, e o mundo está errado, não é? Essa capacidade até nós temos. Dialética não é isso. Dialética é a busca. A busca. E mesmo na faculdade, senhores vão me perdoar, de repente, esse método dialético aí, tese, síntese e antítese, é mal explicado. Eu tenho a impressão que Aristóteles se vira no túmulo quando certos professores explicam isso. Aristóteles diz simplesmente o seguinte: olha, alguém coloca uma tese, alguém faz uma afirmação, tá? Antítese não é colocar outra contra, não é isso. Antítese significa em grego estar diante de, não é estar contra. Antitese, diante da tese. Diante da tese eu só tenho a seguinte opção: entender o que a Giovana faz e pedir a Giovana que me explique aquilo que eu não consegui entender. Então, antítese é um trabalho de, primeiro, entendimento da tese. Segundo, também de questionamento da tese. Agora, eu depois vou fazer uma reflexão sobre isso e perceber, por exemplo, que eu posso melhorar alguma coisa da proposta da Giovana. Que de repente eu tenho uma proposta a partir disso tudo bem melhor. Então eu transformo isso em síntese. Kant, quando começou a estudar filosofia, deve ter levado lá seus 20 anos para entender toda a filosofia anterior a ele. Então a filosofia anterior era a tese. Todo o estudo que ele fez foi antítese. E depois ele elabora a filosofia kantiana, aliás, complicada até hoje, tá? Que passa a ser uma nova tese e assim por diante, tá? Nós não temos esse jogo. A nossa pergunta, e me perdoe, lá você colocou a palavra erro não sei quantas vezes. Ninguém erra. A proposta tem que ser: vamos crescer. Vamos analisar essa mensagem, tá? Essa interação dialética faz com que nós estejamos sempre crescendo. Né? Mas se nós começarmos já colocando isso está errado, parece-me que não é um bom começo. Tanto que nos meus cursos eu tenho sempre a proposta. Eu falo de início, aqui não está proibido falar em erro. Está proibido falar que as sementes estão ruins. Aqui nós só vamos falar: vamos melhorar? Vamos aperfeiçoar? E como é que eu faço isso? Esse é o meu trabalho de professor. Mostrar como podemos melhorar, sem discutir se está certo, se é errado, nada disso, tá? Então, nós precisamos crescer também nessa relação humana. Abandonar esse perverso maniqueísmo e aderir para a relação dialética. E todos saem ganhando. Todos.
Porque aprendemos a conversar, aprendemos a entender o outro. O mundo muda. Eu tenho uma experiência pessoal muito gratificante exatamente disso. Eu tenho uma formação seminarística assim, muito forte. E eu trabalhei muitos anos para me libertar disso. Desse céu, inferno, bem, mal, erro e acerto. Né? Hoje eu consigo transitar, vamos dizer assim, na dialética com muita tranquilidade. Né? E é tão bom porque você passa a entender o mundo. Que o maniqueísta julga o mundo, o dialético entende o mundo. É bem diferente. Temos que pensar nisso. Antes de abrir aí para alguma pergunta, eu gostaria de insistir. Vocês têm uma responsabilidade muito maior do que vocês imaginam, Giovana. Muito maior. E fico muito feliz sabendo que vocês têm toda a coragem para enfrentar e superar esses obstáculos. E é por isso que eu vim correndo quando o Luiz Carlos me telefonou, depois a Giovana, porque eu estou com vocês. Onde puder ser útil para ajudar a empurrar a ideia, contem comigo. Nós temos que mudar essa jurisprudência, que é uma campanha que eu venho enfrentando há mais de 20 anos e que teve aqui no Paraná um eco muito, muito, muito significativo. Cícero dizia: será que o mundo é tão surdo como nós imaginamos? Que se até as pedras respondem à nossa voz, os homens não haverão de responder? Não é? E voltando à dialética, será que nós estamos usando as ferramentas adequadas? É outra questão que nós temos que discutir, tá? Então fica aqui meus cumprimentos a Giovana, a todos aqueles que estão trabalhando nessa proposta, a todos que vieram. Hoje estou fazendo uma emenda melhor que ontem, mas amanhã melhor. E tenham o prazer de fazer isso. Não, eu consegui isso, que bom! Vamos inverter essa satisfação pessoal. E termos na cabeça, como diz o poeta, que felicidade não é estação de chegada, é modo de viajar. Nós temos que entender que a nossa satisfação se dá de gota em gota, todo dia, um crescimento. Então, vamos colocar isso na cabeça. Felicidade não é estação de chegada, é modo de viajar. E ementa também. Ela vai me realizar todo dia um pouquinho e essa soma faz com que eu me sinta útil, eficiente e muito útil à sociedade, cumprindo o meu dever ético que assumi quando me resolvi ser servidor. Ali nós vamos começar a mudar o mundo. Senão, minha gente, vamos ficar nesse mundinho que não está lá essas coisas, não é? Existe uma lei física que diz que uma ação provoca uma reação em sentido contrário até estabelecer o equilíbrio. Então eu acredito que esse movimento vai diminuir, às vezes, essa supervalorização da mídia vai diminuir e nós depois vamos encontrar o equilíbrio entre a comunicação humana e a comunicação virtual. Agora, que nós estamos longe do próximo, estamos. Não é? Eu fico danado lá no sítio quando o caseiro está a 300 metros e com preguiça de me procurar, liga. Não, pelo amor de Deus, para com isso. Eu, às vezes, a mulher... Debrando, traz verdura. Vai. Quer dizer, chegamos a esse ponto. Estou lá perto da horta, 50 metros. Quer dizer, chega na janela e grita. Vai. Agora, nós temos que entender que estamos entrando num outro paradigma. E se nós não tivermos atenção dialética, nós vamos ser engolidos.
Mas eu sou otimista. O homem conseguiu sobreviver a todas as catástrofes até agora. Impressionante. Não sei se os senhores têm essa curiosidade histórica. A todas. Quando alguém chega e me fala em bomba atômica, que vai acabar a água, eu não estou nem um pouco preocupado. Porque o ser humano é suficientemente inteligente para sair dessas adversidades, não é? Vocês veem agora essa campanha de meio ambiente, essas coisas todas, não é? O homem vai com alguma dificuldade, mas vai contornar, vai resolver. Queiramos ou não, nós estamos muito melhores que os romanos, por exemplo, não é? Nós somos muito pessimistas em relação a nós mesmos. Mas se você compara o homem de hoje com a Idade Média. A Idade Média vivia 25, 30 anos, 40, quando era velho. Não é? Hoje a Idade Média do brasileiro é 72 anos, lá no Japão passando de 80. Quer dizer, nós temos um desenvolvimento tecnológico que nunca se imaginou. Nunca se imaginou. Eu mesmo sou testemunha disso. Eu dei meu primeiro telefonema em telefone convencional, eu tinha 20 anos. Não é? Entende? Então, eu acredito muito no ser humano. Não é? O ser humano se deslumbra num primeiro momento, 10, 15, 20 anos, um século, mas depois ele reflete e retorna à sua condição. Hoje, por exemplo, nós estamos com problemas sérios de depressão, por exemplo, a doença agora da época. Não? Nós vamos chegar ao momento que o ser humano vai superar isso, vai haver um momento que o ser humano vai superar essa catarse que é feita pelas igrejas e ele mesmo vai, não é? Eu acredito que na hora em que o homem se descobrir, tudo fica mais fácil. Hoje, o grande medo do ser humano é enfrentar-se, é entender-se. Não é? Um exemplo simples. Todos querem ser empregados, quando todos deveriam ser empregáveis. Então, mudar o foco da segurança para a confiança. Hoje vivemos muito essa segurança. E quando essa segurança escapa por alguma razão, aí vem essa consequência, depressão, todos esses problemas, tá? Na hora em que nós conseguirmos mudar o foco para a confiança, nós vamos retirar uma grande quantidade de seres humanos dessa região que é considerada de fracasso, mas que não é. Não é? Nós temos que, acredito eu, aplicar mais no ser humano, em nós mesmos. Nós temos medo de nós mesmos, não é? Esses dias foi muito curioso. Eu fui operado de um câncer aqui e minha vida continuou absolutamente normal, não é? Aí encontrei um amigo no aeroporto lá em Campo Grande. Pô, você tá bom, deve ser o tanto que eu rezei por você. Até ele brincou, né? Não sei, é um acidente, aconteceu, tá operado, tá tudo em ordem, vamos tocar a vida. Agora, eu com 71 anos, vou ficar preocupado? Apareceu aqui, pode aparecer. Eu não vou, deixa aparecer, depois vou ver. Não é? Mas por quê? Porque nós não temos uma segurança, não digo espiritual, porque eu não acredito nisso, mas uma segurança consciente de mim mesmo, de que sou, do que posso, de que devo fazer. Não é? Então, nós ainda somos movidos a culpas. Eu, quando era coroinha lá no Seminário Maior, ajudava as missas, olhava para trás, sempre as mesmas pessoas, todo domingo na mesma missa, minha culpa, minha máxima culpa. Aí eu me perguntava, santo Deus, será que essas pessoas vêm aqui, pedem perdão e voltam para pecar a semana inteira para voltar à missa e pedir? Gente, não, o mundo não é isso. Mas é uma forma de fidelizar o crente, vamos dizer assim, o seguidor. É a culpa. Aí vem o inferno, vem o céu, vem não sei o quê. Mas nós temos... quando o ser humano superar isso, e não está muito longe, nós entraremos num outro patamar.
E quando nós entendermos que a lei, ou essa teoria da alteridade, tem que vigorar entre nós, não é? As coisas mudam. E no dia em que o primeiro mandamento de todas as igrejas for entendido como foi dado, também vai mudar. Porque Cristo nunca falou, ama o próximo como a ti mesmo. Se vocês forem ao grego, no grego não tem verbo amar. O verbo amar em grego significa gostar. Em latim, o evangelho não fala ama, fala dilige. Dilige significa respeita o outro, qualifica o outro como você mesmo, trata o outro como você se trata, partindo do princípio que eu me trato bem, né? Que nem todos se tratam bem também, né? Não, nós ainda estamos num período, um século e meio de transição. Mas se você faz uma análise do processo histórico, as expectativas, as esperanças são muito, muito boas. Eu sou otimista. Sabe qual é o cúmulo do otimista? O otimista passa na frente do motel e vê o carro da mulher dele lá dentro, né? E se pergunta, para que será que minha mulher emprestou o carro? Esse é o cúmulo do otimista. Gostaria de agradecer ao professor Hildebrando por essa reflexão até sobre a linguagem. A gente vai estar mexendo com ementa, a gente tem que ter essa consciência, né? O que até hoje a gente vai fazer? A gente mesmo vai usar essa linguagem que não é tão bem feita, né, pelo nosso corpo técnico, e vai refazer ela através de uma indexação, né? Como que a gente vai mexer? Mas a gente vai ter que aperfeiçoar, porque vai ser o espelho, né? A gente precisa ter uma boa linguagem, até para as pessoas poderem chegar e quererem consultar o trabalho que a gente está exercendo. Então, eu vou agradecer ao professor Hildebrando, né, até os tribunais até que depois quiserem se aprofundar mais até nessa parte de ementas, né? A gente vai deixar o contato dele até no caderninho de contatos que eu vou entregar à tarde, daí. E é isso. Então, vamos almoçar, né, pessoal? A melhor parte.